tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de uma postagem que eu fiz no Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai lá e segue, é Ana com dois As 2.020. Eu vou colocar aqui e também na descrição do meu Instagram. Mas eu quero falar dessa postagem que eu fiz, que as pessoas que me seguem no Instagram pra já verem sobre o que eu cheguei a escrever e também o que está na capa aqui do YouTube sobre sonho grande, né? Eu escrevi em inglês, mas para a gente começar a pensar sobre isso, da gente sonhar mesmo, da gente sonhar grande. Se você vê no meu vídeo, quando começou esse YouTube, ele é bem rápido, bem curtinho, e aí mostrou o meu apartamento vazio, né? E mostrou o carro do meu esposo. E eu tenho uma história sobre isso. Antes de casar, né? Eu tive uma conversa com minha tia. E foi super interessante, porque ela chegou a falar algo pra mim que hoje eu começo a refletir sobre isso, né? Que ela chegou a perguntar pra mim de o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, né? Ela dizendo que na época que ela ia casar, né, com o esposo dela, o pai dela, que é meu avô, perguntou pra ela se ela queria ganhar um carro ou queria o casamento. E ela preferiu ganhar do pai dela um carro. Então, ela foi e perguntou pra mim o que eu iria escolher, né? E aí eu falei que eu escolheria os dois, só que ela falou, não pode os dois, né? E isso foi super interessante por conta de que hoje eu tenho os dois. Eu tive os dois. E aí eu posso falar assim, e também não somente o carro e não somente o casamento, mas também eu tive a casa, né, meu apartamento. Então eu vou começar a falar sobre as coisas que eu já tenho hoje, né, como aconteceu tudo isso. Então eu vou começar do casamento. Meu casamento foi simples, foi no civil. E eu já tinha um vestido de casamento. E esse vestido eu ganhei de meu pai na hora que eu me formei. Então, o mesmo vestido que eu usei, se eu não me engano, no culto ecumênico da formatura de pedagogia, eu usei o mesmo vestido, sendo que, como ele era branco, longo, meu pai tinha comprado por R$ 200, sabe? Deve ter em torno de 4 anos isso que ele comprou. Ele achou esse vestido por R$ 200, então hoje em dia, né, deve estar muito mais caro. E foi muito interessante porque quando eu bati o olho no vestido, eu olhava assim, nossa, já é um vestido de casamento, já é um vestido que eu posso muito bem usar para o meu casamento. E eu olhei assim e fiquei super impressionada com isso. Quando eu usei o vestido, fiquei muito emocionada também, porque eu me sentia, na hora que eu me formei, né, na hora que eu usei esse vestido, eu me sentia uma noiva. E foi super interessante, porque tinha poucas pessoas também na minha formatura que estavam com um vestido longo, sabe? Mas a outra coisa que eu quero falar, já falei do casamento, agora eu quero falar do carro. O carro, meu esposo já tinha um carro, né? E é muito bom todas as vezes que eu saio com meu esposo e usamos o carro, eu me sinto como se o carro também fosse meu, sabe? Eu não dirijo, eu tenho um carro disponível, mas eu prefiro não estar usando agora. Quem sabe futuramente, né? Claro que vem a vontade de usar o carro. E quando eu precisar mesmo, quando tivermos filhos e tudo, vai ser algo assim que vai requerer mesmo que eu use o carro. Mas por enquanto quem tá usando mesmo, quem tá dirigindo é meu esposo. E eu sinto como se o carro também fosse meu. Outra coisa que eu falei aqui pra vocês é sobre o apartamento. O apartamento é alugado, mas graças a Deus temos um local para
a gente descansar, pra gente dormir, é um refúgio pra gente. E claro, ainda que alugado, a gente paga o local, a gente tem o dinheiro pra isso. Claro que a gente, como eu falei pra vocês, sonha em grande. Então a gente sonha futuramente ter uma casa própria, a gente sonha com coisas grandes. Mas enquanto a gente não consegue realizar, a gente faz o que é possível. Mas eu quero, agora que eu já falei as 3 coisas, eu quero falar agora da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre isso. E vocês vão encontrar também esses versículos, tanto abaixo da descrição quanto no meu Instagram. E eu escrevi aqui que está em Salmo 20, Salmo capítulo 20, do versículo 4, que fala: conceda-te conforme o desejo do seu coração, e cumpra todo o teu desígnio. Então, aqui em Salmo 20 já está falando: conceda-te conforme o desejo do teu coração. Então, o que você está sonhando, o que você guarda em seu coração. E isso é importante para Deus, sabe? Leva tudo o que vem no seu coração para Deus. Tudo que você sonha, tudo que você deseja, tudo que está no seu coração, coloca nas mãos de Deus. E o próximo salmo é o Salmo 37, 4. No Salmo 37, do versículo 4, vai falar: deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Então, é para sonhar. Não se limite diante de dinheiro, diante de dificuldades, diante do que as pessoas falam. Não se limite a isso, porque temos um Pai grande, temos um Pai que se importa com os nossos sonhos. E Ele sim quer realizar os nossos sonhos. Aqui mesmo fala: Ele concederá o que o seu coração deseja. Salmo 37, 4. Então, que a gente entregue para Ele, saber, a gente lança todas as nossas petições, tudo o que vem diante do nosso coração, e descansa nele. Outra coisa também que eu vi no livro de Lucas tem a ver muito com a fé. Então a gente também tem que entender que a gente tem que ter fé primeiro. Antes de querer realizar as coisas, a gente tem que ter fé. Fé que Deus vai realizar no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo perfeito de Deus. E eu quero terminar esse vídeo com a oração. Que a gente, nesse tempo, a gente confie mais em Deus, sabe? Porque se a gente olha para o que a gente tem, se a gente olha para as nossas condições, a gente vai pensar assim: é impossível meu sonho realizar, é impossível isso acontecer. Mas se a gente olha para Deus, descansa em Deus, para não ficar preocupado, para não ficar atordoado sobre: tenho que realizar esse sonho, tenho que ter mais dinheiro e tudo. Então, não é isso que Deus quer. Ele vai realizar. Outra pessoa que eu lembrei aqui da Bíblia é José do Egito. É um exemplo de sonho, porque Deus dá um sonho super grande para José, só que ele passou por várias provações. E se a gente parar para pensar, parecia que o sonho que Deus deu para José parecia que não ia acontecer, porque como é que um escravo e depois vira prisioneiro iria ter um posto tão alto, iria crescer tanto diante dessas provações, diante dessas dificuldades? E ainda assim Deus mostrou que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que realiza sonhos. É Ele, não é a gente que vai realizar. Se a gente coloca que a gente vai fazer algo, a gente deixa Deus de lado, a gente deixa
em vez de deixar Deus trabalhar, a gente acaba falando, não, eu vou realizar, eu tenho que fazer isso, eu que tenho que trabalhar mais, eu que tenho que ganhar mais dinheiro. E não é assim. Que a gente aprenda com José a confiar, a esperar, a acreditar que Deus vai trabalhar em nosso favor, que Deus vai operar. Então, eu quero mostrar aqui para vocês algo que eu cheguei a fazer, que é esse potinho, que a gente entenda que esse potinho é só um símbolo, mas que eu quero que seja de forma profética sobre a questão financeira. Eu vou estar orando e que a gente entenda que Deus não quer que a gente passe fome, Deus não quer que a gente fique com faltas, pelo contrário. Ele quer preencher as nossas faltas, seja físicas, seja espirituais também. E esse momento profético e também de oração é para isso. É para a gente acreditar em Deus, é que Ele vai abrir as portas, é que Ele vai nos ajudar diante desse tempo difícil, diante desse tempo que a gente fica sem saber o que fazer. Então, coloca tua confiança em Deus. E eu vou falar de novo aqui o que eu falei do Salmo. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor. É orar e deleita no Senhor e descansa. Descansa sua cabeça, descansa seu coração diante dos seus sonhos, porque é Deus, sabe? Entrega tudo nas mãos de Deus. E Ele vai abrir as portas, e Ele vai mostrar as oportunidades, e Ele vai mostrar para você o que você deve fazer. Então, se concentra agora em Deus, se concentra agora nessa oração, para a gente estar orando pela provisão de Deus. Senhor, nos ajude diante desse tempo, Senhor, nos ajude diante das circunstâncias, diante do que o Senhor já está abençoando, do que o Senhor está nos dando. Dá-nos sabedoria, Senhor, para saber como usar os recursos que o Senhor está nos dando. Ajuda-nos, Senhor, diante do que devemos fazer para realizar os nossos sonhos, para realizar aquilo que está no nosso coração, Senhor. Entregamos tudo diante de Ti. Entregamos todas as petições dos nossos corações. Todos os nossos sonhos, Senhor, entregamos neste momento para Ti. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada pessoa que está me assistindo aqui, diante do financeiro, que nada falte, que o alimento, principalmente o alimento, não falte na casa dessa pessoa, Senhor. Ajuda essa pessoa diante do que ela tem que fazer, Senhor. Abençoa, Senhor, os recursos dessa pessoa. Livra de todo mal e ajuda nesse momento que ela seja sábia, que ela seja sábia. E agora eu vou estar pedindo para você, não se esqueça de seguir este canal. Não esqueça de deixar o teu comentário. E é isso, gente. Tem mais para este canal. É essa ajuda que você pode fazer. Se você quer ajudar, comenta, dá like e não esqueça de seguir esse canal. Então, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.